Ok. Nosso texto hoje, Gênesis 41, do primeiro verso até o verso 16. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Estava em pé junto ao Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as espigas graúdas e cheias, e o faraó acordou. Pela manhã, perturbado, mandou chamar os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, cada um com sua interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou. Tudo aconteceu conforme nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você é capaz. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Amém. O texto começa dizendo que 2 anos haviam passado. 2 anos é muito tempo, irmãos. 2 anos e a vida de José continuava no ostracismo. 2 anos e nada tinha mudado. 2 anos desde o último episódio significativo na vida de José, quando ele interpretou os sonhos do copeiro, do padeiro, e tudo aconteceu como ele tinha predito. 2 anos que ele tinha pedido para o copeiro não se esquecer dele, mas o copeiro esqueceu. 2 anos e ninguém o visitava, e nenhum defensor público entrou em contato com ele para saber do seu caso, e ninguém lhe mandou um recado dizendo que as coisas estavam sendo providenciadas, e nada saía fora da rotina a que ele já estava habituado. 2 anos, 24 meses, 2 vezes 365 dias, dá tempo para muita coisa acontecer, mas nada acontecia na vida de José. 2 anos é tempo suficiente para passar muita água debaixo dessa ponte. 2 anos dá tempo de você se acostumar ao caos que a sua vida virou. 2 anos dá tempo de se conformar com a perda, com a tragédia, com a decepção, com a desilusão. 2 anos é tempo suficiente para matar todos os seus sonhos. 2 anos é tempo suficiente para levar você a achar que nada mais vai mudar na sua vida. 2 anos enfrentando a mesma luta, o mesmo problema, o mesmo desgaste, faz qualquer um imaginar que não há mais chance de mudança, que nada será diferente do que tem sido, que se havia uma expectativa no passado, ela não tem mais nenhuma chance de se confirmar. 2 anos é muito tempo. José ficou 2 anos cumprindo as mesmas obrigações diárias que ele já vinha cumprindo até então. 2 anos que foram tempo suficiente para ele esquecer que o copeiro tinha um compromisso com ele, de lembrar dele e de lembrar da sua causa. 2 anos faz com que você já não acredite mais que alguém vai se lembrar, que alguém vai cumprir um compromisso, que alguém vai honrar uma dívida,
que alguém vai procurar você e dizer: olha, eu não esqueci, está aqui a minha parte no nosso combinado. 2 anos se passaram, é muito tempo. Por outro lado, 2 anos passaram. E a questão é que, não importa quanto tempo seja, sempre passa. A medida do tempo, por mais extensa que pareça, sempre será passageira. E o fato é que na vida de José, 2 anos passaram. Daqui a 2 anos, muita coisa que você está enfrentando hoje não estará mais presente. Daqui a 2 anos, razões pelas quais hoje você sofre serão uma lembrança vaga na sua mente. Daqui a 2 anos, as conversas que você tem agora com as pessoas que estão ao seu redor terão desaparecido da sua memória. Não terão mais nenhuma relevância. Algumas você jamais lembrará de novo ter tido. Daqui a 2 anos, muita coisa vai mudar na vida de muita gente aqui. Daqui a 2 anos, muitos de nós podem não estar mais nessa cidade, podem não estar mais no mesmo trabalho. A configuração familiar daqui a 2 anos pode não ser mais a mesma. Coisas das quais a gente reclama hoje, daqui a 2 anos poderão nos fazer falta. Daqui a 2 anos muita coisa terá passado. E nos últimos 2 anos muita coisa passou. Há 2 anos talvez você estava numa crise que você imaginava que não ia superar e hoje ela está superada. Há 2 anos o seu casamento talvez estivesse em crise, arrebentado, e você jamais presumisse que ele ia ser restaurado e foi. Ou há 2 anos o seu casamento estava bem e hoje ele não está mais presente. Há 2 anos talvez você nem conhecia Deus. Há 2 anos talvez você não participava de uma reunião como essa. Talvez há 2 anos você não imaginaria que um dia aceitaria um convite para ir numa reunião, ouvir um pastor, sabe lá quem falar. 2 anos é muito tempo, mas passa. Como tudo na vida, passa. Por mais que pareça demorado, passa. E a vida passa rápido. Ontem todos nós aqui éramos crianças e hoje já estamos começando a queixar da idade. Alguns já têm dores que não imaginavam. Alguns já não conseguem mais dar aquela corrida no futebol. Tem que ficar só na habilidade, distribuindo o jogo. E olhe lá. Tudo passa, a vida passa e passa rápido. E o fato é que 2 anos passaram na vida de José. E depois de 2 anos, contra todos os prognósticos, uma revolução começa na vida de José. A reviravolta. Esse texto que nós lemos é o início da grande reviravolta na vida de José. E sabe onde ela começa? Não onde José está, não na cadeia onde ele está preso, não no serviço e na rotina que ele desempenha todo dia, mas a reviravolta na vida de José começa onde José não está, no quarto do faraó. O faraó tem um sonho muito esquisito. José, 2 anos depois, não tinha mais nenhum poder de influência, nenhuma condição de fazer qualquer coisa em favor de si mesmo, nenhuma amizade com que ele pudesse contar, a quem ele pudesse recorrer, não tinha família, não tinha amigos, não tinha uma Bíblia para ler, porque a Bíblia não existia ainda, não tinha um CD de mensagem para ouvir, não tinha um CD de música inspiradora para escutar, não tinha nada para se apegar. 2 anos depois, onde José não pode chegar, Deus chega. O quarto do faraó, onde ninguém podia entrar, Deus entra. O sono do faraó, que ninguém podia manipular, Deus manipula. E dá ao faraó um sonho que ele não entende o que significa. Primeiro ele sonha com 7 vacas gordas, saudáveis, bonitas, produtivas, lucrativas, pastando num lugar maravilhoso, lindas, comendo calmamente, recebendo calmamente aquele alimento que a natureza oferecia.
E aquela cena era tão linda que eu imagino o faraó dormindo e um sorriso se configurando discretamente no seu rosto, ainda que ele estivesse desacordado. Sonho bom, gostoso de ver, que visão bonita. Mas de repente, como tudo na vida pode mudar, o sonho muda. De repente, como tudo que está conosco hoje pode não estar amanhã, o sonho do faraó muda. E aparecem subindo do rio 7 vacas que são cão chupando manga. Horrorosas, mirradas, pele, couro e osso. E fedidas e sujas. E eu imagino as moscas voando ao redor delas. E aquela poeira que sobe as acompanhando enquanto elas andam. E o cenário vai ficando acinzentado, amarronzado, e elas vão chegando perto daquelas vacas lindas e começam a devorá-las. E eu imagino que o faraó então, já como que se mexendo na cama, vendo aquela cena tão horrível, acorda num susto. E a melhor coisa de um pesadelo é que no final você sempre acorda. E a melhor coisa de acordar de um pesadelo é poder dormir de novo. Sono bom é aquele que depois de um desgaste ou um incômodo, você apaga e até perde a hora no outro dia. Aquele sono que você dorme gostoso, sem saber de mais nada da vida. O faraó acordou de um sonho ruim, aquele pesadelo que o deixou perturbado, mas quando ele viu que era um sonho, nada mais gostoso do que virar para o outro lado e dormir outra vez. O faraó dormiu outra vez. Só que o sonho se repetiu. Agora eram feixes, espigas de trigo, que nasciam de um mesmo pé, 7, lindas, grandes, maravilhosas, bonitas, brilhantes, iluminadas pelo sol, uma visão maravilhosa, de novo, um campo de trigo, aquela cena bucólica, linda. Mas de repente começaram a aparecer espigas secas, mirradas, queimadas pelo vento que vem do Oriente, e aquelas espigas tomavam o lugar das espigas boas, e o faraó acorda de novo. Agora não é mais uma coincidência. Porque funciona assim: se você sonha uma vez só com alguma coisa, por mais estranho que seja, por mais que você tenha ficado perturbado, esqueça, só bobagem. Por mais marcante que seja um sonho do qual você acorda, se você sonhou só uma vez com isso, esqueça, não dê muita atenção. A Bíblia diz em Jeremias: conte o sonho como sonho, é só um sonho. Mas se o sonho começa a se repetir, alguma coisa aí pode ter. Às vezes Deus pode falar com alguém através de sonhos, como falou com Daniel, como falou com outros homens na Bíblia, como falou com o faraó. E os sonhos do faraó se repetiram. O mesmo dia, o mesmo número, a mesma estrutura, só que com elementos um pouco diferentes. O faraó percebeu que aquilo não era natural. Veja, não tem ninguém conversando com ele, não tem ninguém influenciando a ele, é entre o faraó e Deus. E quando amanhece, o faraó está absolutamente incomodado com os sonhos que ele teve. Manda chamar todos os magos, manda chamar todos os sábios, manda chamar todos os conselheiros do seu reino, para que todos o ajudem a entender que sonhos são esses. E veja, José não está entre essas pessoas, o que chama atenção. Porque na nossa mentalidade limitada, pequena às vezes, a oportunidade só está disponível para quem chega primeiro. E José não estava entre os primeiros que chegaram. José não era um dos que o faraó chamou de imediato. José não era um dos sábios, ou dos magos, ou dos conselheiros do rei. Até o momento ninguém sabe que José existe e ninguém está pensando nele. Às vezes a gente pensa que se ficou fora de um processo inicial, não tem mais chance. Mas eu quero que você saiba nessa noite que se Deus tem algo para a sua vida, mesmo que você seja o milésimo da fila, vai chegar até você. Como foi com Davi. Quando Deus decidiu ungir Davi rei,
Samuel foi até a sua casa, a casa de Jessé, o pai de Davi. Jessé tinha outros 7 filhos. E quando Samuel entrou e disse que tinha ido até aquela casa para ungir o novo rei, Samuel fez passar os 7 filhos mais velhos, ou Jessé fez passar os 7 filhos mais velhos na presença de Samuel. Samuel olhava um, olhava o outro, olhava o outro, olhava o outro, aquele desfile de jovens. De repente ele disse, alguma coisa está errada. Eu não senti que nenhum desses é o novo rei de Israel. E aí perguntou para Jessé, você não tem nenhum outro filho? E aí Jessé, como todo pai desnaturado, lembra que tem. Tenho! Vai uma visita na sua casa, você tem 4 filhos. O outro está no quarto, se apresenta os 3, olha, esses são os meus filhos, esse é o fulano, beltrano, ciclano, esse faz isso, esse faz aquilo, são meus filhos, olha aí. Aí a pessoa olha e fala assim, mas você só tem 3, você não tinha 4? Oh, tenho! Que tipo de pai é você? O que passa na sua cabeça? Esquecer de um filho? Pois Jessé esqueceu. Você não tem mais um filho, Jessé? Tenho, tem Davi. Rapaz, ele não para aqui em casa, a gente às vezes nem lembra dele. Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Samuel diz assim, então mande chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa até ele chegar. Quando Davi chega, e eu imagino Davi chegando na casa suado, sujo do campo, talvez até fedendo. Samuel fala o que eu considero um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia, porque talvez ele tenha significado muito especial para mim. Samuel diz assim, agora nos assentaremos, porque este é ele. Este é ele. Veja, Davi não estava de imediato. Ninguém guardou a vaga dele. Ninguém mencionou o nome dele. Ninguém fez questão de anunciar a sua ausência. Mas Deus tinha escolhido Davi, seria Davi. José não estava entre os que foram chamados para ajudar o faraó, mas Deus tinha escolhido José, seria José. Talvez você perdeu a oportunidade inicial que foi dada. Talvez você não foi contado entre os primeiros que foram lembrados. Talvez as coisas não estejam dando certo para você num primeiro momento. Não desanime. O que está reservado para você vai chegar. Vai chegar. Mesmo que você imagine que não tem mais chance. De repente, o tempo vai passando, as especulações vão sendo feitas, as conversas vão se delongando, e o fato é que ninguém consegue interpretar os sonhos do faraó. Alguém até poderia ter inventado. Rapaz, eu vou inventar uma interpretação. Mas você é louco, vai inventar uma interpretação para o faraó? E se ele descobrir? Descobrir como? Ele também não sabe o que significa. Sabe, gente que dá um jeitinho, gente esperta. Mas nem isso aconteceu. Nem isso deu certo. Ninguém conseguiu interpretar o sonho, ninguém conseguiu. Quando o copeiro viu aquele movimento, faraó para um lado, para o outro, o serviço do copeiro era ficar enchendo a taça dele. O faraó já devia ter bebido umas 15, de nervoso, e o copeiro põe uma, põe outra, e aqueles conselheiros de um lado para o outro, aqueles magos sábios, ninguém chega a conclusão nenhuma. O copeiro ali vendo o que está acontecendo, de repente ele percebe que tudo se trata da necessidade de interpretar um sonho e ninguém consegue, e aí ele lembra de José. Que coisa extraordinária! 2 anos depois o homem vai se lembrar de José. Que monstro você pode pensar? José ajudou tanto esse cara, e só 2 anos depois ele vai lembrar, mas não adiantaria ter lembrado antes, irmãos. Se o copeiro tivesse saído da prisão e falado para o faraó, olha, eu conheci um jovem na prisão que interpretou meu sonho do padeiro, deu tudo certo, o faraó dizia para ele, o que eu tenho com isso? Se ele está lá, ele deve ter feito alguma coisa errada, larga ele lá. E você já tem que dar graças a Deus que eu te restituí e não matei você igual matei seu amigo, então fica bem quieto. Você tem dúvida que teria morrido aí? Às vezes a gente fica morrendo de raiva de uma pessoa para quem a gente pediu uma ajuda e ela não deu. Morrendo de raiva de alguém para quem a gente pediu um favor e ela esqueceu.
Morrendo de raiva de alguém que teve uma oportunidade de falar de nós e não falou. Morrendo de raiva de alguém que sabia do nosso problema e quando estava lá com a pessoa que podia ter resolvido o nosso problema, nem se lembrou que a gente existia. Às vezes a gente fica morrendo de raiva de alguém que teve todas as condições de mencionar o nosso nome e não mencionou. E a gente não tem ideia, às vezes, que foi Deus que deu uma amnésia para essa pessoa na hora. Para ela não antecipar alguma coisa que Deus está reservando lá para frente. Por isso a gente tem que aprender a perdoar, a compreender e a descansar nos fatos da vida. Às vezes a gente acha que uma pessoa não nos ajudou por displicência, negligência, e não tem ideia que foi Deus quem não permitiu que ela nos ajudasse, porque não era a hora ainda. O que ia adiantar o copeiro falar para o faraó de um prisioneiro, no momento em que ele foi liberto, sem nenhum contexto apropriado, só para cumprir a sua obrigação? Ele se esqueceu. Mas será que esse esquecimento não foi providencial? Quando chegou a hora em que José se fez fundamental, o copeiro lembrou. Porque agora ele não estava diante de um faraó, perdoando, ainda um tanto resignado, desconfiado, não. Agora ele está diante de um faraó que está topando tudo. Porque os seus magos não souberam de nada, os seus sábios não ajudaram em nada, os seus conselheiros não foram parar em lugar nenhum, e de repente alguém chega e diz assim: eu conheço um moço. E a hora que o faraó ouve a história do copeiro, ele manda chamar José. Aí nós aprendemos 2 lições com José, que eu acho extraordinárias. Primeiro, José nunca se sentiu vítima de nada. Quando o faraó manda chamá-lo, o nosso texto diz que José se barbeou e se arrumou. Algumas traduções da Bíblia dizem que ele tomou um banho. Eu sempre ficava pensando o porquê da necessidade de a Bíblia fazer esse registro, que ele tomou banho, se barbeou e se arrumou. Aí me ocorreu que José não quis chegar diante do faraó como um indigente. José não quis provocar compaixão no faraó. José não quis chegar diante do faraó e receber a pena, a dó do faraó. José não quis chegar diante do faraó e causar a impressão de que estava sofrendo para além do seu sofrimento real. Em outras palavras, José não se fez de coitado. Ele correu o risco até de chegar diante do faraó e fazer parecer que a coisa na cadeia era melhor do que devia ser. Rapaz, esse moço está bonito demais, barbeado, arrumado, cheiroso. É cadeia ou hotel que ele está? Porque José até então não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia o que estava em jogo. Ele não sabia de nada. Mas por mais que ele não soubesse de nada, ele não queria comparecer diante do faraó como um coitado, como uma vítima, como alguém cujo objetivo é gerar pena, compaixão, dó. O pior sentimento que a gente pode alimentar no nosso peito é pena de nós mesmos. Aquelas pessoas que tudo que esperam é uma oportunidade para queixar das suas desgraças. Você procura uma pessoa, você está com uma pessoa e diz assim: pô, rapaz, eu passei um susto, agora ela, ixi, eu. Ó, você tem que dar graças a Deus que a sua vida ainda é boa, se fosse a minha. Ó, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. O semblante da pessoa até cai. É interessante no gabinete pastoral, às vezes eu saio da minha sala para encontrar quem está me esperando ali no saguão. A hora que eu saio na porta, eu percebo que a pessoa está rindo, conversando, contando piada. A hora que ela me vê, ela fala assim: oi, pastor. Já começa a chorar no caminho. A necessidade que a gente tem de sensibilizar para a nossa dor.
Se a pessoa perceber o quanto eu sou vítima, talvez ela me ajude. E às vezes a gente não percebe que isso é um tiro pela culatra. Quanto mais vítima eu pareço, mais caso perdido eu pareço. José não quer parecer vítima, ele não quer parecer um coitado, então ele se barbeia, ele toma um banho, ele se perfuma, ele põe uma roupa melhorzinha que ele tem, ele está indo para a presença do faraó, e ele não está indo para a presença do faraó para sensibilizar o faraó, ele está indo para a presença do faraó para ser útil. Eu não quero que você me ajude porque eu te causo pena, eu quero que você me ajude porque eu posso ser útil na sua vida. Eu não quero que você tenha compaixão de mim por eu ser um coitado. Eu quero que você ande comigo porque eu acho que a gente pode chegar longe juntos. Postura diferente essa de José. Não sou vítima. Homens que se fazem de vítimas com as suas esposas, gostam de reclamar das suas esposas para fazer parecer que são sofridos com elas, que elas são algozes das suas vidas. Sentem-se vítimas de seu patrão, de seus funcionários, de todo mundo à sua volta, de um pai, de uma mãe, de um irmão. José não. José não era vítima. Segunda lição que a gente aprende com José nesse momento, é que José não abre mão da humildade, que é uma coisa espetacular. O faraó dá o gancho para ele. Quando ele chega na presença do faraó, arrumado, barbeado, o faraó diz uma palavra para ele que qualquer um de nós poderia sucumbir com essa palavra. Eu tive um sonho e ninguém consegue interpretar, e eu ouvi dizer que você é o único capaz. José responde, eu não. Faraó, seus problemas estão resolvidos. Eu sou o cara. Na verdade, nós podíamos começar já negociando o que é que eu levo nessa. Porque assim, não sei se o senhor sabe, mas eu estou preso aqui no Egito. E mais, injustamente. Fruto das artimanhas daquela mulher do Potifar, que é um fraco, corno ainda. Aquilo não é digno de chefiar teus exércitos não, faraó. Aquele homem é um fraco. Tudo bem, eu ajudo o faraó. O que o faraó me dá em troca? Porque eu vou falar o que o faraó quer ouvir e vou voltar para aquela prisão? Não. Eu posso mesmo, mas eu não vou fazer isso não. Só se o faraó me der a contrapartida. Vamos sentar, vamos negociar. Veja, José diz, eu não. Se o Senhor quiser interpretar seu sonho, Ele vai interpretá-lo e vai usar a minha vida. Eu estou aqui apenas como um instrumento. Eu não vou negociar nada com o Senhor, porque o Deus que me tirou de uma cadeia e me pôs num palácio, do momento para o outro, Ele certamente tem um plano para mim que eu não preciso defender agora. Veja, 2 anos depois, José saiu da prisão para o palácio. Nem nos sonhos mais fantasiosos dele ele viu isso. Eu imagino José sonhando com o pai dele aparecendo e tirando ele da cadeia. Eu imagino José sonhando com os irmãos dele se arrependendo e contando a verdade e vindo salvá-lo. Eu imagino José pensando que de repente o copeiro virá e abrirá a porta da cela e dirá, foge José. Eu imagino José pensando que pelo serviço que ele prestava na cadeia todo dia, alguém ia se compadecer dele e tirá-lo dali. Mas eu não imagino José, nem nos seus sonhos mais fantasiosos, imaginando que ele ia sair da prisão direto para a sala do trono. Por isso que às vezes a gente tem que entender que aquelas soluções que estão no nosso campo de visão, talvez não sejam as soluções que Deus tem para os nossos problemas. Eu vou dar um exemplo. Estou saindo de Campinas, estou saindo de Águas de Lindóia, do congresso que estive semana passada, num táxi para Campinas, onde eu pegaria o voo, e o taxista muito simpático. Viemos conversando e finalmente começamos a conversar sobre fé.
E aí, por causa das histórias que nós estávamos trocando, ele me contou uma história que eu guardei e que eu agradeci a ele por me ter contado. Ele me falou que ele tinha sido, antes de ser taxista e funcionário público, que ele também o é, motorista de resgate, de ambulância de resgate. E que junto com ele, há muitos anos, trabalhou um sujeito que também atuava como motorista de ambulância de resgate. Esse sujeito um dia, passando muitas dificuldades, muitos estresse, muita depressão por causa do tipo de serviço, não se identificava com o trabalho, mas não tinha outra opção, vivia pendurado, vivia desesperado, vivia apertado. Esse sujeito um dia está com a família no carro, pegando a estrada, quando de repente vê um carro virado no acostamento ou no barranco depois da estrada. Estacionou o carro, ele, motorista de ambulância, experiente em alguns resgates, desceu correndo, percebeu que o acidente tinha acabado de acontecer. O carro estava quente, com alguma fumaça e o tanque de combustível vazando. Ele viu que o carro ia pegar fogo, então tirou o motorista, que estava meio desacordado, e a esposa do outro lado meio desacordada. Não viu mais ninguém no carro, afastou os dois o máximo que ele conseguiu. Enquanto ele estava tentando reanimar os dois, dar os primeiros atendimentos, ele percebeu que a moça estava com um ursinho de pelúcia junto dela. Quando ele viu o ursinho, ele falou: epa, esse carro tem uma criança. Voltou para o carro, atrás do banco, onde ele não podia ver, tinha uma criança caída, também desacordada. O carro devia ter capotado muitas vezes, alguma coisa assim. Ele então, rapidamente, porque o carro estava perto de pegar fogo, puxou a criança, tirou. Enquanto estava dando os atendimentos para a criança, também o carro finalmente queimou. Chegou o socorro, ele ajudou, tudo mais, e acabou indo embora. Passados uns dias, mandaram chamá-lo no hospital. Era o paciente que ele tinha salvado no acidente. O homem era dono, uma das maiores empresas de Campinas, que eu não vou citar o nome, ele me citou o nome, mas eu não vou citar o nome, para não expor aqui uma situação particular. Mas uma grande empresa multinacional. E o homem disse para ele assim: eu te devo a minha vida. Eu quero fazer alguma coisa por você. Na hora ele não tinha nada em mente. Ele disse: olha, eu não tenho nada em mente, porque a minha vida está dentro da normalidade, mas eu tenho muita vontade de mudar de emprego. Eu posso mandar um currículo na sua empresa? Ele falou: pode mandar um currículo na minha empresa. Ele mandou um currículo, o homem mandou chamar. No final das contas, ali chegaram à conclusão de que ele poderia dirigir caminhão. Mas ele não tinha caminhão. O homem deu um caminhão para ele. E começou a passar as cargas para ele. Ele se destacou como motorista de caminhão, o homem deu um segundo caminhão para ele pôr um amigo dele, um parente dele, para trabalhar. Final de uma longa história. Hoje o homem tem mais de 20 caminhões, é dono de uma transportadora, e a vida dele é outra coisa do que ele vivia antes. Quando o taxista me contou essa história, eu disse: está aí uma coisa que aconteceu com José. José não imaginava que uma situação dessa podia acontecer na sua vida. Esse homem não imaginava que uma situação dessa podia acontecer na vida dele. Você não imagina o que pode acontecer na sua vida. Então, enquanto a gente fica dizendo: puxa, se isso acontecesse para mim já seria ótimo, no fundo, a gente não tem ideia do que está falando, porque no nosso campo de visão atual não cabe aquilo que Deus planejou para nós. Às vezes a gente faz umas orações que, eu vou falar a verdade para você, eu fico imaginando Deus com um bloco de notas anotando. Rapaz, continua aí, eu não tinha pensado nisso não. Coisa maravilhosa. Como é que resolve isso aí? Rapaz, boa ideia, que coisa maravilhosa, eu estou aqui bebendo da sua inteligência. Fico imaginando Deus assim, surpreendido pelas suas soluções tão maravilhosas. Senhor, se o Senhor fizer só isso, já resolve, eu não vou precisar de mais nada. E o Senhor falando: olha, eu não tinha pensado. Vou fazer isso por você sim, rapaz. É que eu estava aqui meio distraído, ocupado com tantas coisas, não percebi que você precisava só disso não, mas pode deixar. No seu campo de visão hoje, não está contemplado aquilo que ainda pode acontecer. E José descobriu isso. Por isso, ser humilde, não se sentir vítima, confiar, descansar, não perder a oportunidade de fazer o bem, não deixar escapar a chance
de mostrar quem você é, mais do que mostrar quem você ou o que você é capaz de fazer. Aquilo que a gente é mais importante do que aquilo que a gente sabe fazer. E é na hora da crise, da dificuldade, do problema, que isso transparece. José não foi vítima, José foi humilde. 2 anos se passaram. Ele saiu da cadeia para o palácio. E aí ficou claro por que ele teve que passar, por tudo que ele passou. Às vezes a gente tem que passar primeiro, para entender. Tem coisas que você entende assim que acontecem. Infelizmente tem coisas que não, que precisa passar primeiro, para depois entender. Quando o faraó recebeu José na sua presença, uma reviravolta que ele nunca imaginou estava acontecendo na sua vida. E essa mesma reviravolta pode acontecer na minha vida e na sua vida, quem sabe ainda hoje. Vamos fazer uma oração? Fique em pé. Senhor, primeiro te pedir que nos mantenha firmes na fé, porque não é fácil. Não é fácil à medida em que o tempo vai passando, a gente aceitar as circunstâncias como elas estão e acreditar que tudo pode ser diferente. Não é fácil. Há homens aqui passando por anos pela mesma luta e aguardando há anos que alguma coisa aconteça. Mas nessa noite eu quero te pedir que o Senhor dê força, ânimo, perseverança, persistência, coragem a esses homens, para que eles sigam em frente e consigam ser os homens que tu queres que eles sejam, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Abençoa-os para que não sejam vítimas, mas também para que sejam humildes, que sejam firmes na postura, mas humildes no coração, certos de que a obra é do Senhor e não nossa.